Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Nós temos aqui uma parte da turma presente, né, participando desse nosso encontro. Meu nome é Luiz Maia, do meu lado o professor Luiz Kerli, nós somos responsáveis nesse semestre pela disciplina Economia de Empresas. Esse é o nosso terceiro encontro, né, concluindo a nossa terceira semana. Tem um material muito interessante para a gente conversar. A ideia de custos de transação é uma ideia que não é, assim, trivial, não é corriqueira, muitas vezes foge um pouco do bom senso, de como a gente vê os custos de uma empresa. Então, a gente está especialmente engajado, motivado e, de alguma forma, entusiasmado para trazer essa discussão para vocês, tá, gente? Eu preciso comentar alguma coisinha rápida sobre o site, mas logo, logo eu vou passar a palavra para o professor Kelly para ele fazer uma introdução e um resgate um pouquinho do que tem sido o tema dessa semana. Ô, Luiz, eu acho que a gente poderia fazer como na aula de manhã, de hoje pela manhã, começar da mesma forma com com o vídeo da Tesla, né? E do vídeo da Tesla a gente entrava, porque em 2 horas e pouco a gente resolveu tudo isso de manhã. Então acho que poderia tentar repetir mais ou menos a trajetória da aula da manhã. O que é que você acha? Acho ótimo, mas eu só queria comentar com eles um pouquinho sobre o que está e o que não está na página. Só para a Tá, gente. ok. Porque, do que eu estou falando aqui? É que a gente postou as atividades muito tarde ontem à noite, né? Já era ontem à noite, então muita gente ainda não teve chance de trabalhar nelas, né? Mas então, só para comentar, daqui a pouquinho eu abro até a página aqui com vocês, a gente vai ver os exercícios da semana passada e tudo, mas eu vou seguir a sugestão do Kerli. O que está lá hoje na página é relativo às atividades da terceira semana, são, primeiro, 2 trechos de vídeo que nós gravamos, eu e Kerli gravamos, que é aquela parte da aula expositiva. Depois tem 2 vídeos complementares, um de cerca de 10 minutos, outro de cerca de 20 minutos. Todos os 2 são muito interessantes. O primeiro deles é sobre aquela empresa de automóveis elétricos, a Tesla, é uma empresa revolucionária, a gente vai falar bastante dela aqui. E o outro vídeo que a gente só colocou hoje de tarde é um vídeo sobre a Fiat Chrysler, né, a nossa empresa aqui de Goiânia, Pernambuco, recém-implantada, e que é uma das empresas mais modernas da Fiat no planeta. Então, a gente vai usar um pouquinho esses vídeos também para contextualização da discussão ao longo dessa semana. Lá também já tem um exercício. Os exercícios dessa semana são um pouquinho diferentes, eles são VOF, mas no caso de você escolher identificar aquela afirmativa como falsa, aí você vai ter um espaço embaixo para comentar. E é bom até comentar logo que quando vocês submeterem as respostas para o questionário dessa terceira semana, não vai aparecer a nota. Como tem a parte da justificativa, eu não tenho como colocar uma justificativa com as mesmas palavras que vocês vão digitar para a sua justificativa. Então, a correção não vai ser automática, tá? Então, não se assustem se submeterem. Não, ela não foi com isso, não. Oi? Não se assustem se vocês submeterem as suas respostas lá e a nota for nula, for zero. Na verdade, você não tirou zero, aquilo é apenas uma maneira de avisar que não foi corrigido ainda, tá ok? Tá. Como a gente vai falar sobre custos de transação, eu vou passar a palavra para a Kerli agora, ele vai comentar um pouquinho do vídeo que a gente postou, né, sobre o conceito de custos de transação, mas já vai emendar e falar um pouco sobre o vídeo que trata da Tesla, essa empresa de automóveis revolucionária, carros elétricos lá nos Estados Unidos. Então Tá, vamos lá, Kelly, vamos seguir essa trajetória que deu certo antes. certo. Pronto, eu primeiro quero dizer que eu gostei muito também do vídeo, eu não conhecia o vídeo e achei que o vídeo estava muito de acordo com o nosso interesse. Nós estamos estudando custo de transação e ele lá fazendo o elogio da Tesla por ser uma empresa com um grau de integração vertical muito grande
e prometendo um grau de integração absoluto. Chegou ao exagero, ao limite, né? Exagero, ao limite de dizer que a Tesla estaria se preparando para ir da mineração até a distribuição, todas as etapas da produção. Ok. Isso realmente é uma coisa admirável, né? A Tesla é uma empresa admirável, empresa muito moderna, todo produtos extraordinários. Agora, do vídeo em si, o trabalho lá do Antônio, brasileiro que está vivendo há algum tempo nos Estados Unidos, poderia comentar alguns pontos sobre a nossa ótica de quem conhece teoria dos custos de transação. Quer dizer, ele, por exemplo, argumenta que a Tesla produz carros baratos, que provavelmente vai produzir carros mais baratos do que seus concorrentes, porque ela tem um processo de verticalização muito grande, muito amplo. Então, ele tem, digamos, ele produz carro, mas ele tem várias etapas no que Luiz chama rio abaixo, ou que a gente chama de downstream, que é a mesma coisa, ou que a gente chama de andar para baixo, downstream. Bom, significa andar na direção do consumidor final. E também várias atividades upstream, o cara fabricando, aí ele fabricando baterias, fabricando, não, até chegar no limite da mineração, que a Tesla estaria se caminhando para também fazer mineração. Sim, por conta de que os metais que ela precisa, principalmente lítio, que é básico para bateria e tal, são metais de uma certa raridade. Ok. Do ponto de vista nosso, que estamos no curso de tratando de custo de transação, nós dizemos que eles não utilizou o conceito que talvez fosse o conceito mais importante, teórico, conceito, claro, para entender a Tesla, que é o conceito da especificidade. Essa palavrinha que tem que ser treinada para não se gaguejar quando se fala. Especificidade, que é tudo que a Tesla tem, é tudo que ela enfrenta. Ela tem um produto extremamente inovador, um carro elétrico que há pouquíssimos anos, era um sonho de um empresário com uma personalidade bastante peculiar, muito fora do padrão do empresário convencional, e que inventou essa história do carro elétrico, e o fato hoje é que a Tesla é uma empresa de sucesso que, tanto de sucesso técnico, tecnológico, como sucesso financeiro. A Tesla, em plena pandemia, nesse último ano, aumentou em 900% o valor das suas ações. Isso é uma coisa extraordinária, né? Multiplicar por 10 o valor das ações não é brincadeira. Então, agora, da nossa avaliação do ponto de vista do que a gente estuda na nossa teoria, o que acontece no caso a explicação que nós daríamos para o que está acontecendo na Tesla, na verticalização da Tesla, é um intenso processo de tratamento de especificidade. Então, vamos analisar caso a caso. Vamos para as baterias em primeiro caso. A Tesla está ela própria desenvolvendo as baterias e tal. Sim, claro, os fabricantes de bateria estão. A Moura, aqui em Pernambuco, está fazendo isso. Está desenvolvendo baterias que ela não é louca, ela sabe que o carro elétrico é uma coisa que rapidamente, um produto que rapidamente vai se espalhar, né? No Brasil você já tem várias alternativas de carro elétrico, e essa provavelmente a tendência é que esse carro elétrico venha a ser o carro
predominante com pouco tempo. Então, tem que desenvolver novas baterias para esses carros, ok. Mas o fato é que a Tesla está indo por outro caminho. A Tesla, na apresentação de Antônio, está ela própria desenvolvendo as baterias. Ok, veja bem. Olhe para os grandes fabricantes de carros a combustão. GM, Fiat, a Fiat está aqui, qualquer uma. Alguma delas tem uma fábrica de bateria? Pode ter ou não. Antigamente a GM tinha uma fábrica de baterias. Se eu não me engano, a bateria LA era da GM. Mas hoje o mercado de bateria bateria é praticamente uma commodity. Você tem bateria em todo canto, bateria de qualidade em todo canto, baratas. As baterias são baratas. Em relação à gasolina, por exemplo, eu me lembro que, para mim, quando eu comecei a ter carro, mesmo quando meu pai tinha um carro, a bateria era uma coisa cara. Você mudar uma bateria, pô, é como se fosse hoje, pelo menos, mudar os pneus do carro. Hoje, você trocar uma bateria de um carro é como encher o tanque de gasolina do carro. Veja que é uma referência completamente diferente. Então, por quê? Porque a bateria hoje virou uma commodity. Aumentou muito a oferta de bateria. Você vê a quantidade de fabricantes de baterias, você vê a quantidade de marcas de bateria, é muito grande. Então, o que é que acontece? A Moura fabrica baterias no Brasil, em várias partes do mundo, tem ganhos de escala extraordinários, pesquisa tecnológica, tudo mais, e a Moura vende você comprar um carro argentino, mexicano, mesmo americano, você corre o risco de receber um carro com bateria fabricada pela Moura. Por quê? Pelos ganhos de escala. Então, no ramo do automóvel, a explosão, onde a bateria fundamentalmente serve para dar partida no motor, algumas coisas, iluminação e tudo, mas geralmente quando ele está iluminando, já está com o carro em movimento, não está nem não precisaria nem de um acumulador. Então, é um acumulador de energia fundamentalmente para pôr o carro em carro em movimento. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vi os carros já velhos, eram carros fora, mas eu cheguei a ver carros com partida a manivela. O que era a partida da manivela? O cara punha a manivela dentro do carro, rodava para o motor ganhar velocidade, aquela velocidade disparava o carro. Por quê? Porque ele não tinha um acumulador possante de forma a iniciar a partida no motor. Hoje os motores são muito menores, muito mais leves, e os acumuladores, que a gente chama as baterias, são muito, muito, muito superiores. Então, a gente brinca de bateria, é só tocar e a bateria puxa o motor do carro, a gente nem nota, né? O acumulador a gente usa e tal. Ok, mas acontece que as baterias para os carros elétricos tem outra função. Bateria para os carros elétricos não é um acumulador para dar partida. Então, a bateria é quase que digamos assim, o equivalente à reserva de combustível do carro. O combustível dele é a eletricidade, então precisa carregar aquelas baterias, é como se estivesse pondo num tanque, energia num tanque. Então, essas baterias simplesmente não existem no mercado. Então, se elas não existem no mercado, a Tesla só tinha duas alternativas. Ou ela fazia contratos com os fabricantes de bateria, com Moura e com tantos outros que tem no mundo, e dizia, trata de desenvolver baterias possantes que possam dar autonomia de muitos quilômetros, né, e atender a todos os requisitos técnicos de um carro elétrico. Ok, mas como é que o cara vai fazer? Quem é que sabe fazer isso? Quem é que já fez isso? Nunca ninguém fez. Nunca ninguém fez esse tipo de bateria. Então, a Tesla decidiu que ela mesma faria essa bateria. Ok, é uma empresa nova, uma empresa cheia de capital, uma empresa cheia de ideias, está desenvolvendo as baterias.
mas ela teria a alternativa também de tentar fazer com que um grande fabricante de bateria desenvolvesse essas baterias para ela. Então, note aí o grau de especificidade. Por que é que a Fiat, quando veio para Pernambuco, não botou uma fábrica de bateria? Tem uma quantidade enorme de. Por que ela não botou? Por que você não tem uma fábrica de bateria da Fiat aqui? Porque não tem especificidade nenhuma. A bateria que ela quer comprar é a mesma bateria que a GM quer, é a mesma bateria que a Volkswagen quer, é a mesma bateria que os coreanos, que os Mitsubishi da vida, que os Hondas, todos querem. Então, isso é commodity. Então, não tem especificidade nenhuma. Então, em geral, essas empresas todas usam o mercado, elas vão no mercado, mas não é mercado assim, vê aí qual é a bateria que está mais barata. Em geral, não. Ela faz um contrato, né? Porque tem um grau de especificidade daquelas baterias, muito pouco, mas essa especificidade, preste atenção, não precisa ser só especificidade técnica da bateria. Pode ser, eu quero a bateria entregue com 2 meses antecedente à produção no meu estoque aqui em Goiânia. Então, isso é uma coisa específica, é especificidade, não é só a bateria. A bateria, você pode dizer, aquilo é commodity pura, porque a bateria da Moura, aqui a Moura não me escute, é igual a bateria do LA, é igual a bateria Saturno, é igual quantidade enorme de baterias que tem. Vamos dizer que tem primeira linha, segunda linha, mas no fundo, isso é uma commodity, ou quase. Mas tem alguma, digamos, especificidade. Tem que me entregar aqui, tem que me entregar baterias com essa qualidade, desse tipo, aqui com tal tempo. Pronto. Isso é alguma especificidade. Então, vamos fazer um contrato? Então, faz um contrato de fornecimento e tal. Mas ela não vai fabricar bateria. A Fiat não vai fabricar uma coisa que ela encontra no mercado. Ela não vai fabricar aquela coisa. Ela vai usar uma estrutura que não seja exatamente a estrutura de mercado, que ela não vai sair correndo comprando bateria, mas vamos usar uma híbrida, mas híbrida é muito mais tendente para o mercado, quer dizer, porque na verdade ela sabe que tem vários vendedores. No dia que a, a Moura não atendesse a Fiat como ela pretende, vai tentar comprar de outro produtor, né? Beleza. Já a Tesla, não. Ela está limitada pela especificidade. Não é essa bateria, é uma coisa extremamente específica. Ela está querendo uma bateria que sequer ainda foi fabricada. O que sequer ainda havia sido fabricada. Então, nada demais que ela tomou a decisão de ela mesma fazer. Agora, nada garante, a menos que essa bateria, de certa forma, a bateria é o core de um carro elétrico. É bem possível que a Fiat pense também nisso. Uma bateria para um carro elétrico é muito diferente de uma bateria, já falando disso, para um carro a combustão. Então, é possível que a Tesla continue fabricando a bateria dele. Mas é possível também que alguns fabricantes de carro elétrico, daqui a pouco, vão comprar já baterias de outros fabricantes, até da própria Moura. A Moura está desenvolvendo baterias. Eu vi que a Moura está desenvolvendo baterias nessa direção, de baterias de acumuladores de muito maior, que permite usar, e talvez até em carro elétrico mesmo. Bom, então, especificidade pura. E ele está dizendo, parece um absurdo, a, a, a Tesla vai, inclusive, até a mineração. Sim, mas a mineração de lítio, dos materiais que ela precisa, também não é uma coisa que tenha commodity sobrando, né? Não é comprar ferro. Eu duvido que a Tesla esteja fabricando aço. Eu duvido que ela esteja fabricando aço. Por que você acha que a Tesla vai fabricar aço? Ele não. Pô, a Tesla agora tem uma usina para fabricar perfis de aço para os carros dela. Ou não sei nem se ela usa aço, ela pode até usar outros materiais. Mas provavelmente, se for material que o mercado fabrica, provavelmente ela não vai fabricar aquilo lá. Ela vai comprar no mercado. Supondo que ela use perfil de aço, ela deve usar em algumas ocasiões, ela não vai fabricar aço por conta disso. Por quê? Porque não tem essa especificidade. Chapas de aço
como o Luiz viu e eu vi, quando visitamos a Fiat, é que ele começa com a chapa de aço sendo moldadas, né, para cada tipo de Jeep, o Renegade, o Toro, outro os três que ele tem, que agora vão ser muitos outros que a Fiat vai fabricar aqui. Então, veja, então, o que o Antônio não fala no vídeo, e ele não é obrigado a falar, ele não me parece um economista, parece um entusiasta eu não sei, ele tem muitos vídeos, eu não sei de que ele é entusiasta, mas era claramente um entusiasta da Tesla. E o que, na minha opinião, ele estava errado, é que a Tesla fosse uma empresa rentável porque é integrada verticalmente. Não, isso não é verdade. A gente sabe que isso pode não ser nenhum tipo de vantagem. E a gente dá como um exemplo dramático disso a própria Amazon. A Amazon não tem integração vertical praticamente nenhuma, não planta árvore, não processa celulose, não faz papel, não tem gráfica, não tem empresa de distribuição, não tem nada, não integrou nada. E, no entanto, é uma empresa de uma rentabilidade extraordinária, estrondosa. Para você ver, ele está dando aquele exemplo, eu estou dando um exemplo de uma grandíssima empresa que não tem integração nenhuma e, no entanto, é extremamente rentável, extremamente lucrativa. Então, eu só quero dizer que não é o fato da Tesla ser verticalmente integrada que leva necessariamente a ela ser uma empresa rentável. Isso é um erro grave. Isso é um erro grave pensar assim. É um erro grave. Uma empresa pode ser completamente integrada. No Brasil, já teve uma empresa no Paraná. O Paraná tem uma colonização bem estranha. Ela tem uma empresa, bastava que ela se chamava de melhoramentos. Ela plantava os pinheiros, as coisas lá, e tinha uma editora chamada Melhoramentos, que tinha gráfica, já houve isso no Brasil. Se você olhar aí, alguém procurar Melhoramentos, editora Melhoramentos, edições Melhoramentos, inclusive o nome sugestivo, Melhoramentos, né? Ele vinha lá das plantações, começaram a plantar naquela área e vinham até a produção de livros. Então, Melhoramentos era editora mesmo, gráfica, editora, fabricante de papel, e tal. Ok, mas isso não é mérito e nem demérito. Isso pode ser uma necessidade, a Tesla pode ter essa necessidade, provavelmente naquele projeto da Melhoramento, a Melhoramento viveu muitos anos, foi uma empresa de sucesso durante muitos anos, de colonização, era empresa das muitas empresas de colonização do Paraná. O Paraná teve uma colonização recente no Brasil. Então, estou falando do século XX, e era integrada. Pô, mas hoje as editoras no Brasil não tem nem gráfica, não tem nem gráfica. As editoras, você pegar qualquer livro, já falei na aula passada, se olhar atrás, vai dizer impressa na gráfica, tal. Então, quer dizer, na hora que você começa a ter um mercado onde se abasteça, o natural é que você comece a ser menos verticalizado. Se você tem no mercado, a teoria econômica diz que a solução mais razoável seria no mercado, você ir no mercado em vez de você mesmo produzir. Alguns devem estar pensando assim, pô, professor, se o cara pode ganhar dinheiro, a Tesla pode ganhar dinheiro ela mesma distribuindo o carro, por que ela vai deixar outro distribuir e ganhar esse dinheiro? Porque outros podem distribuir com um grau de eficiência muito maior do que o dela e pagar para ela um lucro maior do que ela teria ela mesma distribuindo, por essa razão elementar. Porque alguém pode produzir lítio e outros minerais para ela, numa escala muito maior, e vender para ela, e ela ganhar mais dinheiro do que ela própria produzir, fazer aquilo. Então, escala é uma coisa importante. Agora, comentei na aula de manhã e vou fazer esse mesmo comentário agora. A Tesla tem uma outra grande motivação para ser uma empresa muito verticalizada, que é
closely, guardar as informações, preservar suas informações. Então, ela está numa hora de muito avanço tecnológico e, digamos que ela vai no mercado comprar uma coisa e quando ela compra aquilo no mercado, ela sinaliza para o mercado que para os concorrentes o que é que ela está usando, ou dá uma ideia da tecnologia dela. Então, você imagine a quantidade de patentes, né, e a quantidade de conhecimento tácito que existe dentro de uma empresa dessa. Lembrar que a gente chama de conhecimento tácito aquele conhecimento que não pode ser catalogado, que não pode ser escrito no manual. Então, exemplo que eu dei de manhã, acho que é um bom exemplo, de um conhecimento tácito, é aquela carreira do Messi andando correr com a bola colada no pé. Quem já viu alguém fazer aquilo? Eu nunca vi na minha vida. Eu sou fascinado, falo nisso, porque quando eu vejo ele correndo com aquela bola praticamente não sai do pé dele, como se tivesse uma cola, um elástico, alguma coisa assim, pô, como é que o cara consegue correr daquele jeito? Mas nunca ninguém viu o Messi dizer que ninguém podia correr daquele jeito, que só ele podia, não. Por quê? Porque aquilo ali não é um conhecimento que ele possa escrever, ó, você dá um passo, depois faz assim, bota o corpo e tal. Existe tal quantidade absurda de conhecimento tácito ali, que é uma relação do corpo dele com a mente dele, que não pode ser reproduzida facilmente. Não pode. Aquilo parte é por acaso, parte é por dotação genética, parte é por treino, parte é porque ele é meio autista mesmo, e parte é porque não há como fazer diferente. Mesmo uma coisa mais simples, a pedalada do Rubinho, que é uma coisa bem mais simples, ele também não patenteou pedalada. Nem eu conheço nenhuma patente de pratos, restaurantes famosos no mundo inteiro que vivem de reproduzir um prato durante 20 anos, 30 anos. Tem restaurantes no mundo que numera os pratos, numera, prato número tal de uma receita que ele faz há 50 anos, por exemplo, desde a guerra, já na guerra, mesmo na guerra fazia. Então, mas não tem lá aquele restaurante, ninguém faz igual, todo mundo, é um pouco o status e tal, de ir naquele lugar, um pouco um sonho, mas o fato é que não tem patente daquela receita. Por quê? Porque todo mundo sabe que se eu dou uma receita a cada um de nós, eu, Luiz, distribuímos uma receita aqui e mandamos cada um fazer aquela receita, não sai a mesma coisa. Uma coisa importante dessas cadeias de alimentos americanos é que eles conseguiram realmente manter um padrão de ruindade no mundo todo. A comida do McDonald's é tão ruim aqui no Brasil como é nos Estados Unidos, na Alemanha, em todo lugar que você comer é a mesma ruindade. Então, isso é notável, notável. Mas por quê? Porque eles realmente conseguem fazer aquela porcaria do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, da mesma forma e tal. Claro, que a minha opinião, estou falando a opinião do meu paladar, mas milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo adoram aquilo ali. Eu já me sentei no McDonald's várias vezes na minha vida para filhos, netos, amigos comerem aquele negócio lá. Eu fico olhando, mas admiro como é que o cara molda um negócio completamente e faz uma franquia. Beleza. Mas se eu mandar uma receita de pão, a mesma receita de pão, e todos nós fizermos um pão, vai ter o pão de Luiz, o pão de Kerry, o pão de Henrique, o pão de Paulo, o pão de Ana, o pão de Bruna. Quer dizer, cada um de nós faz um pão, porque o fogão não é o mesmo. Então, parabéns, méritos para a McDonald's, para essas cadeias americanas que controla a temperatura, pressão, qualidade do alimento, que se você fechar os olhos, você não sabe se é produzido em Recife, ou em Tóquio, ou em Milão e tal. Algumas pessoas dizem que é diferente. Eu, graças a Deus, nunca experimentei mais do que 2 vezes, 3 vezes, não saberia. Mas tem gente que diz que em lugar... Mas o fato é que é uma padronização extraordinária, né? É uma coisa extraordinária. Então, a relação, só adiantando, a relação de McDonald's com os distribuidores, que não são do McDonald's, é uma relação que a gente sabe que é de franchise, né? É mercado
nem a McDonald's vai no mercado comprar qualquer alface, qualquer pão, qualquer carne, qualquer jeito. Não. Nem a McDonald's vende sanduíche. A McDonald's não vende sanduíche, ela vende uma franquia para que o franqueado venda os seus produtos. Então, é outro tipo de relação. Nem é mercado, e aquilo ali também não é a estrutura empresa. A McDonald's não tem um controle hierárquico dessa loja daqui que eu estou quase vendo aqui perto da minha casa. Não é a mesma coisa. Então, na próxima aula, a gente vai estudar exatamente isso, de aprofundar esse estudo de estrutura de governança, governança empresa ou hierárquica, que é o tipo quando a empresa da Tesla, estrutura de mercado, que é o caso da Amazon, que compra tudo no mercado, e casos de intermediários, que a gente chama de híbridos, que a McDonald's é um tipo, porque é uma franquia, que é uma coisa que nem é mercado exatamente, que tal. Mas voltando para o nosso caso da Tesla, então, a Tesla não é valiosa porque é integrada. Provavelmente ela está sendo obrigada a se integrar claramente, por razões de que ela não há um mercado para os produtos que ela precisa, ela tem que desenvolver ou incentivar alguém a desenvolver. Por quê? Porque tem especificidades demais. E tem também a questão de segurança industrial. A Tesla, eu imagino que o segredo industrial lá é uma parte da governança corporativa, que não é a mesma coisa que estrutura de governança. Então, a governança corporativa da Tesla deve valorizar enormemente segurança. Por quê? Porque ela está desenvolvendo um produto que não existe, ela está inventando um produto. Então, qual seria a nossa avaliação do belo vídeo do brasileiro Antônio? Que é um belo vídeo, tanto é que nós estamos usando no nosso curso com todo gosto. Mas a gente olha para aquilo, para aquele processo de verticalização, de uma maneira diferente. Quer dizer, a Tesla não é avançada, não é uma grande empresa porque fez aquilo, não. Provavelmente ela está sendo obrigada a fazer aquilo porque não há muitas outras alternativas para ela. Ela não tem como usar o mercado. Mas é possível que no futuro, daqui a algum tempo, a Tesla comece a comprar no mercado o que o mercado ofereça mais barato do que ela pode produzir. Como é que o mercado pode oferecer a ela mais barato do que ela pode produzir? Que está ganhando dinheiro em cima dela. O mercado pode ganhar dinheiro em cima dela. Imagine que o mercado produz por 60 e para o mercado custa 40. Um grande produtor de baterias, vamos imaginar, um grande produtor que agora vai vender para o mundo, os carros elétricos do mundo todo. Ele produz a 60 e vende a 40 e vende a Tesla por 60. Ora, se a Tesla, com o porte pequeno dela, um porte comparativo a um que vai fabricar para todos, só conseguir fabricar por 62, então, meu amigo, é muito melhor que ela dê lucro ao fabricante de fora. Então, ela vai dar lucro e vai comprar bateria 60, enquanto que ela podia não dar lucro e fabricar bateria 62, 63. Então, ela vai dizer, não. Acaba com esse negócio de bateria e vamos comprar bateria e tal. É isso que acontece no mundo. As empresas vão dizer, epa, para com isso, eu tenho onde comprar mais barato do que eu faço, por conta de uma das coisas da escala. Pronto. Outra explicação é que esses segredos vão ficar cada vez menos importantes. Claro que eu estou fazendo um estudo de perspectiva, um estudo estratégico da Tesla, uma análise estratégica da Tesla, que eu diria nesse curso, que eu diria se eu tivesse em Nova York, se eu tivesse em qualquer lugar do mundo, eu ia fazer esse mesmo tipo de análise, pelo que eu conheço de economia, pelo que eu conheço de estratégia, pelo que eu conheço de empresa, e ó, o futuro da Tesla vai se tornar uma empresa menos integrada. Antônio acha que ela vai integrar da mineração à comercialização. Porque a gente sabe que não, sim, existe outra coisa nas empresas, além do custo, os ganhos de escala. Existe a questão da perda da disciplina do mercado. Uma coisa é amor a fabricar baterias
para o mercado todo, e outra coisa é, digamos, a Fiat dizer, eu vou fabricar a bateria para mim. Meu amigo, os custos de produção da bateria da Fiat podem crescer 10% e ninguém tomar providência nenhuma. Por quê? Porque a bateria é uma coisa de cento e poucos reais, num carro que custa 150 mil, 120 mil. Então, quer dizer, não é aquilo que vai definir o lucro da Fiat. O cara chegou a casa, pô, a gente está produzindo bateria a 110, a Moura consegue fazer bateria a 105. Aí o cara, pô, peraí, tá bom, depois a gente resolve isso. Se eu fosse o CEO da Fiat, eu diria, peraí, tá bom, é ótimo, toca esse negócio, depois tu me mostra aqui e me convence, e chama o pessoal da área de eletricidade, vamos, convence a gente e tal. E o cara ia preparar a exposição, e o cara dizia, não, hoje não dá não, apresenta amanhã, marca outra data, tal. Por quê? Porque não é uma coisa relevante, não é por ser relevante, não é uma coisa grande dentro da Fiat. Então, perde a disciplina do mercado. Agora, vai a Moura e aumenta 10% no custo de produção dela de bateria. Vai ela, o que é que acontece? Ela pode ir à falência. Por quê? Porque os concorrentes dela não tiveram aquele aumento e começam a ganhar o mercado dela. Esses mercados, como o Luiz disse muito bem, os ganhos não são no preço, os ganhos são no volume. Então, se uma fábrica dessa produz 5% mais barato, meu amigo, ela pode fazer um estrago muito grande. Da mesma forma, se ela cresce 5%, 10%, ela pode se liquidar. Já, digamos, a Fiat, se a bateria dela crescer 5%, talvez eles nem notassem, ou que se notassem, se lixassem para aquilo. Então, além de haver os ganhos de escala, há essa perda da disciplina do mercado, que são chamados custos burocráticos. E há os custos gerenciais, de uma maneira total, geral. Eu, felizmente, estou com sorte hoje. Eu conheço um pouquinho de mineração, um pouquinho de mineração de gesso, e conheço de distribuição de automóvel, os dois extremos da cadeia que o menino estava falando. Meu amigo, não tem nada a ver, são dois mundos completamente diferentes. Dois mundos, duas lógicas. As pessoas que estão ali pensam de um jeito, tomam decisão diferente e tal. O que você acha de uma empresa integrar tudo isso? Integrar. Você faz uma reunião para tomar decisão, está um cara com a mentalidade de produtor de minério, minerador, e um camarada, no outro ponto, um cara que é vendedor de carro, pensando em marketing, pensando em o cara de produção de minas, e para esses filhos da puta falando negócio de marketing, eu quero saber disso, eu quero saber de tirar dinheiro. Dois mundos, duas lógicas, dois jeitos de ver o mundo. Integrar tudo isso numa empresa não é fácil. Gerencialmente é muito complicado. Então, a avaliação daquele belíssimo vídeo é que, belíssimo vídeo, está tudo certo o que está dizendo, mas se puser a nossa ótica, para isso que a gente estuda, para isso que a gente aprende teoria, é olhar para aquele vídeo e olhar com a nossa olho de teórico, a gente tem uma explicação para o que está acontecendo. Então, eu posso dizer, Antônio, eu vou lhe explicar por que a Tesla está assim. E dizer a mesma coisa que estou acabando de dizer. E ele vai ter que ponderar ou defender outra razão para aquela integração e tal. Mas eu prefiro a minha explicação, até porque a minha explicação ganhou 2 prêmios Nobel de Economia. E a dele, eu não sei onde é que ele iria se fundamentar, mas seguramente ele ia encontrar, como ele encontrou, algumas explicações para aquilo. A explicação para ele era mais ou menos essa: a empresa está agregando uma cadeia de lucros que vem desde a produção, ganha na produção, ganha aqui, ganha na fabricação da bateria, ganha aqui, aí faz um carro mais barato do que os concorrentes. Não é assim. O outro ponto de crítica do belo vídeo é quanto ao valor da Tesla. A Tesla não vale o que vale porque é integrada, porque tem aquele lucro, não. A Tesla, como qualquer empresa, vale o fluxo esperado de lucros descontado. Então, quando eu compro a Tesla, uma ação da Tesla, eu estou comprando porque eu acho que o lucro descontado dela, que eu espero que ela tenha no futuro, descontado por uma taxa de juros
que eu acho que vai vigir uma média durante o período, é um bom negócio. Comparo com o meu investimento e digo, não, isso aqui é maior, eu vou fazer esse investimento. Não é aquela relação PL, é complicado, porque se você for fazer um PL na Tesla, o preço das ações está na Tesla hoje, é possível que você precisasse de centenas de anos para recuperar aquele preço. Centenas de anos de produção para se recuperar. Mas por que o maluco, então, dá esse preço na Tesla? Porque ele acha que o lucro vai aumentar. Não é baseado, quando você está falando com o PL, você está falando com o PL com o lucro de hoje. O PL é o preço da ação com o lucro da empresa. Quando você faz esse cálculo aqui, que é um elemento importante para você olhar o mercado, você pode dizer, pô, o cara está comprando, aí precisa, a Tesla precisa passar 100 anos dando lucro para justificar esse preço que ele está pagando. Sim, meu filho, mas na verdade ele está dizendo o seguinte, daqui a 5 anos o lucro da Tesla está muito diferente desse lucro que ele é hoje. Pronto, então está aí de uma maneira tranquila a análise daquele vídeo que a gente viu, uma análise do ponto de vista nosso, de quem está estudando custo de transação. Pronto. A escolha do Luiz do vídeo é espetacular, porque ele está falando exatamente de verticalização, quer dizer, exatamente o que a gente está estudando. E ele levantou a bola, obrigado também, Antônio, que levantou a bola, né, para que a gente pudesse fazer uma discussão de custo de transação com base em especificidade e também com as questões de closure, de fechamento das informações dentro da empresa. Tudo mais. Beleza. Parabéns para Luiz e parabéns para Antônio. E parabéns para todos nós que estamos pensando, organizando nossa cabeça, olhando uma situação prática, e a gente tem análise teórica que permite a gente compreender de uma maneira diferente do que a outra pessoa que está apresentando compreende. Isso que se chama, quando diz assim, abrir a mente é isso, é você, agora, quando olhar para uma coisa, ficar pensando, sim, mas tem especificidade, mas tem custo de transação e tal coisa que você não pensava antes, e que eu não pensava, e que o Luiz não pensava há algum tempo atrás também, que isso é uma coisa também nova para os economistas. Doutor Kerli, deixa eu mostrar para o pessoal algumas coisas aqui que ajudam a ilustrar. Mas só comentando aqui que a gente teve uma pergunta da Camila, justamente que você respondeu aí, né? Quando estudamos, sempre nos foi dito que era melhor descentralizar, que quando uma empresa quer entrar em todos os setores, acaba perdendo o foco. Então, você está coberta de razão, Camila, é mais ou menos nessa linha que Kerli explicou. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar algumas imagens que eu acho que ajudam a gente a ver um pouquinho mais de tantas questões que o Kerli abordou aqui, tá? Tá, então, por favor, confirmem para mim aí que vocês vão ver. Já estão vendo a minha tela, não? Sim. Tá, então, tá nosso Tá blog? aparecendo. Sim. Está aparecendo o blog, não é isso? Isso. Tá, então vamos por partes, né? Vamos começar primeiro, que diabo é esse nome Tesla, né? Então, para aqueles que não conhecem, Tesla é um dos maiores gênios aí da engenharia mecânica, da elétrica, eletrotécnica, e é um cara que rivalizou durante certo tempo com outro gênio também, o Thomas Edison. Então, é um sujeito que veio da Europa Oriental. Nos Estados Unidos, ele se desenvolveu como profissional, se tornou um grande competidor e propunha, pela sua capacidade inventiva, inovadora, propunha uma série de mudanças no que seria escolhido futuramente para o sistema elétrico, tá? Existe um filme que conta um pouco dessa história, que chama A Guerra das Correntes. Tem lá atores hollywoodianos como Cumberbatch, que é um cara que é famoso aí também das séries, fez
Sherlock Holmes da BBC e tal. Então, é um filme muito bom que conta um pouquinho a história desse gênio. Então, ele foi homenageado no nome da companhia Tesla pelo Elon Musk, né, ou Elon Musk, se alguém preferir. Esse é o presidente, dono da Tesla, é um cara da África do Sul, que também foi para os Estados Unidos e que ali se desenvolveu como sendo um empresário extremamente inovador e tal, daí ele escolheu o nome do Tesla. Um segundo ponto que eu queria mostrar, antes de eu voltar aqui no conceito de custos de transação, deixa eu mostrar aqui para o pessoal uma notícia que saiu recentemente, não tão recente, já de alguns anos, mas a Tesla, quando lança um modelo novo de motor, modelo S, ela oferece garantia infinita. O motor dela não expira a garantia. E aqui, ó, a gente tem uma foto do que é o diabo desse motor. Pessoal, observem aí que vocês estão vendo uma espécie de um eixo, né, elétrico, um motor elétrico anexado diretamente ao eixo dianteiro do carro e ao chassi lá atrás. Se você abrir aí o capô do seu carro, do meu carro, dos carros que estão na rua, isso não se parece com o que a gente tem. Então, a especificidade da bateria para municiar, né, para alimentar um motor como esse, qualquer informação, como o Kerli disse, qualquer informação que eu revele ao buscar no mercado uma determinada peça, eu posso estar dizendo quais são os segredos desse motor. Sim, professor, mas um concorrente não pode ir lá e comprar um carro e depois fazer a engenharia reversa? Sim, ele pode ver como funciona depois, mas ele não vai ver a chamada as máquinas que constroem a máquina. Então, o Tesla tem esse aspecto inovador. Então, como ele está fazendo um carro completamente novo, ele fala assim: eu construo as máquinas que vão construir o meu automóvel. Daí é toda essa questão do segredo industrial que Kerr enfatizou tanto. E a ideia de por que ele não pode buscar a solução de mercado, né, que é a disciplina de mercado. Kerr bateu muito no ponto da ideia de que o mercado penaliza quem tentar cobrar 1 centavo, 5 centavos, 50 centavos, R$ 5 a mais, mas isso também serve para a qualidade. Né? Se eu tentar baratear o meu produto colocando uma qualidade pior, o mercado também é cruel, rapidamente eu perco parcela de venda, eu estou fora. Tá, então, mais uma notícia aqui, a última que eu vou mostrar para vocês, essa de 2019, mostrando aquilo que o Antônio lá, o interlocutor lá do vídeo que a gente colocou, uma coisa que ele fala, ele está dizendo, nós estamos indo atrás de mineração e tal. Então, aqui o que a gente vê é que essa notícia tem que ser lida muito no contexto em que ela está ocorrendo. Então, a Tesla se preocupa com o fornecimento de certos minérios, mas também ela se preocupa com a sua reputação. Então, ela está atenta, por exemplo, ao fato que boa parte da mineração de alguns desses minérios que ela precisa é feita de forma relativamente questionável, né? Hoje a gente tem a maior mineradora do mundo, a brasileira Vale, é uma empresa que tem uma reputação manchada no mundo inteiro por dois dos maiores desastres ambientais que já ocorreram na história, né? Os desastres de Mariana e de Brumadinho deixam aí uma marca difícil de recuperar na Vale do Rio Doce. Então, a gente vê que aquela história de a Tesla ir buscar desde a mineração até o estofado, o automóvel lá, eles estão produzindo até o assento do automóvel. Aquilo é uma coisa surpreendente, é natural que tanto eu como o Kerli olhemos para aquilo e dizemos, não, isso não vai durar. Mais cedo ou mais tarde ele vai perceber que o assento do automóvel não confere tanta especificidade, tanta competitividade única ao automóvel a ponto de justificar que ele faça em pequena escala lá dentro da sua própria fábrica, tá? Gente, olha só, esses conceitos que a gente está discutindo hoje, eles são bastante novos, são inovadores, eles às vezes colocam a gente para pensar. Então eu quero voltar aqui, depois da explicação que o Kerli deu, eu quero voltar aqui
a um dos slides que a gente teve lá na apresentação dele, na aula expositiva dele dessa semana, para a gente dar uma chance a que cada um que está nos ouvindo hoje verifique se a compreensão está completa, tá? Então, eu vou ler aqui a descrição, vou dar algumas explicações, mas vou pedir para o Kerley ficar atento ali no chat, e se alguém quiser, eu posso voltar em algum ponto específico, tá? Então, o que são custos de transação? São custos decorrentes da negociação. Opa, então negociação eu já estou falando de uma terceira empresa. Não são custos internos da fábrica, são custos da fábrica com alguém que vai, de alguma forma, fornecer algum insumo para ela. Análise, formulação e mensuração. Ora, então, espera aí, custo de formulação, eu posso ter calibragem diferente de certos químicos, eu posso ter especificação diferente de certos metais, certas ligas de metais. E eu preciso também fazer a análise e mensuração. Então, imagine uma empresa que contrata as barras de aço com as quais ela vai fabricar o eixo do automóvel, tá? Na hora que ela vai receber aquelas barras, ela supostamente ela tem que fazer uma análise. Ela tem que verificar que aquela peça que foi comprada de fora, ela foi dentro da especificação, dentro da qualidade e tal. Se você já visitou uma fábrica, é comum você perceber que a fábrica tem um grande estacionamento, uma área para receber os produtos. Ora, muitas vezes ali ela recebe parte dos insumos que ela comprou de fora, e aquilo ali fica, às vezes, 1, 2, 3 dias esperando que um técnico, um engenheiro responsável venha dar o aceite, conferir que tudo está na quantidade certa, na especificação certa, na qualidade certa. Então, isso é custo, né? Uma mercadoria parada lá no seu pátio por 1, 2, 3 dias, até que você confira que todos os elementos técnicos daquele fornecimento foram cumpridos, que o contrato está sendo inteiramente cumprido, isso é um custo. Dentro da própria fábrica, talvez esse custo não existisse, talvez fosse mais fácil de revelar essa informação, tá? Tá, e só para concluir essa descrição, a gente vem ainda a questão da judicialização. Então, um contrato que uma empresa tem com um fornecedor, num país como o Brasil, frequentemente esse contrato acaba nos tribunais. Então, você comprou uma certa quantidade num determinado prazo, numa determinada especificação, o seu fornecedor não entrega. Dependendo de quão importante que aquele contrato é para você, você não pode simplesmente rompê-lo. Você vai ter que entrar numa negociação, você vai ter que procurar um outro fornecedor. Uma das coisas difíceis para uma fábrica, principalmente fábrica industrial, né, produção industrial, uma das coisas mais difíceis é a troca de fornecedores. Tem até empresas que já trabalham com 3 fornecedores diferentes para não ficar na mão de um só. Então, custos de transação dizem respeito a essa estratégia que a empresa escolhe de ir buscar no mercado as partes, as peças, etapas do seu processo produtivo, tá? Então, é disso que nós estamos falando. Lembrando que num país como o Brasil, em que a justiça é tão tardia, demora tanto, e que muitas vezes ela ainda é falha, ela dá decisões erradas, você tem que recorrer em segunda instância, terceira instância, e isso gasta 20 anos. Então, o custo de judicialização é um custo extraordinariamente alto no Brasil. Ele explica por que muitas operações no Brasil preferem um grau maior de integração do que o fariam se estivessem no México, se estivessem nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, os contratos são mais facilmente observáveis, mensurados, e a justiça é muito mais rápida também nessa consideração. Tá, então, eu não sei se apareceu aí alguma pergunta, Kerley, você tenha visto aí no... Não, não apareceu não. Eu queria só fazer um adendo, Luiz, na direção já da próxima aula, que a explicação para a empresa é fabricar para ela própria. Então, a decisão fazer ou comprar, radicalizando, quer dizer, fazer está muito ligado à especificidade. Se uma empresa quer comprar algo
que não tem no mercado, que tem pequena oferta, pequeno número de ofertantes e tudo, a empresa pode decidir, não, 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 nesse caso aí é melhor que eu mesmo tente fazer, ponha isso sobre a minha hierarquia. Às vezes também essa especificidade tem a ver com timing. Eu dou exemplo da gráfica do jornal. Não é que aquela gráfica do jornal tem nada especial, não, mas a grande especificidade dela é o timing. Ela tem que imprimir aquele jornal agora, ela está lá nesse momento imprimindo. Se você for lá agora, está lá imprimindo jornal para entregar de madrugada. E se der problema, vai pegar o cara em casa, o cara vem, volta, imprime, aquilo tudo e tal. Beleza. Então, quanto mais específico, maior a tendência de ser feito internamente. Quanto menos específico, maior a probabilidade de ser utilizado o mercado, que a gente chama estrutura empresa, quando fabrica internamente, estrutura mercado, quando vai ao mercado comprar, e estrutura híbrida, quando não é exatamente nenhum nem outro. E, na verdade, isso é um contínuo, a gente está falando disso aqui, mas tem empresa que é um pouco específico, um pouco de segurança e tal. Quer dizer, não é exatamente assim, isso aqui é completamente mercado. Não, é naquele exemplo da Coca-Cola que a gente estava falando, que a Coca-Cola poderia muito bem comprar usina, e na verdade, em vez de comprar usina, comprar açúcar, ela não compra exatamente no mercado, porque ela faz um contrato de longo prazo. Aquilo ali é melhor caracterizar como híbrido, porque ela é diferente do fabricante de mugunzá. Mugunzá, não sei se o Luiz sabe o que é. Claro. Pronto. Então, mugunzá, aqui tem muitas fábricas de mugunzá em Recife. Você vê muita gente mugunzá dizendo que é o melhor do Recife, o melhor do mundo, o melhor tal. Se for o melhor mugunzá de Recife, já é o melhor do mundo. Então, vamos em frente. Ora, um cara que compra aquele milho, qual a especificidade daquele milho? Muito, muito pouca. Ele compra praticamente um commodity, ele tanto faz comprar no mercado, ele vê onde está mais barato. Hoje está mais barato em tal lugar. Água sanitária, aquilo é uma commodity. Se a empresa, numa parte de limpeza, usa água sanitária, ela compra aquilo no mercado. Mas pode ser que uma empresa precise de um determinado que trate com produtos corrosivos, venenosos e tal, que precise uma limpeza que ela mesma tenha que fazer, ela mesma tenha que produzir os seus agentes de limpeza e tal, porque ela pode até nem ter no mercado, ela pode encontrar alguém que fabrica e dizer, faz isso aqui especial para mim e tal. Então, quanto mais específico, maior a tendência para ser feito internamente. Quanto mais commodity, maior a tendência para ser comprado no mercado. E a maioria das coisas está nessas duas pontas aqui, intermediário, quer dizer, alguns ajustes de contratos, representações e tal, acho que é a maioria dos casos. Quer dizer, alguns casos as empresas internalizam, a maioria dos casos são soluções híbridas, contratos, joint ventures, franchise, coisas do tipo, e, ou senão, mercado, vai direto e compra no mercado, como o vendedor de mugunzá. Acho que o vendedor de mugunzá precisa fazer um contrato com a usina para fabricar um determinado tipo de açúcar? Claro que não. A Coca-Cola parece a Coca-Cola pode ser um desastre, um açúcar que fica um pouquinho de torrões de açúcar dentro da garrafa de Coca-Cola. Agora, para o cara de mugunzá, qual é o problema de ter os torrões de açúcar no mugunzá? Então, ele compra uma commodity chamada açúcar. Ele vai no mercado e compra. A Coca-Cola compra um açúcar com um certo grau de especificidade. A umidade tem que ser assim, o teor de solubilidade é esse aqui e tal. Aí ela vai e faz um contrato de longo prazo para alguém fornecer para ela. E assim vamos. E já o caso da nossa Folha de Pernambuco, é tão específico aquele tipo de gráfico, aquele timing principalmente, as máquinas também têm certa especificidade, mas principalmente o timing, ela em vez disso, ela tem sua própria gráfica, uma gráfica, em algum sentido, é, que produz uma escala muito pequena, um gráfico enorme para uma escala muito pequena mas ela é tão específica, ela não pode confiar
de mandar toda noite o jornal dela para uma gráfica, porque ela sabe que aquela coisa não pode ter muito problema para ela. Então ela resolve fabricar. Então é isso. Custo de transação é isso, custo de transação. É isso aí. A gente está, pouco a pouco, introjetando essa ideia de custo de transação. Ô, Kerli, teve um comentário interessante aqui, eu acho que foi a Cássia que disse assim: professores, observaram a notícia que iremos perder uma unidade da Unilever? Será transferida para São Paulo. Então, Cássia, eu acho essa questão bem interessante, mas vamos tentar lê-la corretamente, essa notícia, né? A Unilever, ela tem, se não me engano, 4 outras unidades em operação no estado de Pernambuco. Tem Garanhuns, tem Igaraçu, tem Ipojuca, e o que ela está transferindo para São Paulo, se não me engano, é uma fábrica de sorvetes. Ela tinha começado essa fábrica de sorvetes aqui, e parece que ela resolveu consolidar numa única unidade fabril essa produção, tá? Então, não é exatamente assim, a Unilever saiu de Pernambuco, é o fechamento dessa unidade. A empresa não declarou quais foram os critérios dessa escolha. Mas a gente sabe que um dos critérios possíveis para essa escolha é o ganho de escala, né? Então, operar com 2 plantas, em alguns aspectos, pode ser melhor, mas também pode ser pior. Ao consolidar toda a produção numa única planta, ela, dependendo da negociação que ela tem com fornecedores, dependendo com a expectativa dela para a reforma tributária, de como que ela vai ser tributada aqui ou lá. Então, tudo isso vai afetar a decisão da empresa, mas não necessariamente isso signifique uma mudança nos planos de, por exemplo, do volume de vendas, ainda que a gente esteja passando pelo 4º, 5º ano aí de crise, tá? Então, eu acho que isso é uma notícia que faz parte dessas decisões, um país que tem sofrido muito com tanta crise. O outro ponto que eu acho que valia a pena a gente colocar, Kerli, era oportunidade para o pessoal tirar dúvida aí, né? A gente submeteu uma lista de exercícios, o prazo para submissão era até ontem, então talvez valesse a pena a gente dar uma chance, saber se alguém gostaria de voltar aquele segundo questionário, voltar alguma questão que ainda está pendente, que gostaria que a gente conversasse um pouco mais. A própria leitura do questionário, né? Professor Henrique aqui, Então, na atividade da segunda semana, eu tenho uma dúvida na segunda questão, que pede para que fala da relação de custo e oportunidade. vou abrir aqui a página, aí a gente dá uma olhada, tá bom? Tá certo. Vamos lá. Abrir esse cara aqui. A tela inteira. Compartilhar. Pronto. Então, tá aqui. Vocês estão lendo aí? São 2? Essa é a segunda questão. Espera aí, aqui. Tá, então vamos ler junto para lembrar todo mundo do que se trata, tá? Entre os conceitos discutidos nessa semana está o custo de oportunidade, uma medida do valor de certas opções que fazemos, baseada no que renunciamos. Desculpe, ao fazê-las. Qual das situações abaixo se relaciona diretamente ao conceito de custo de oportunidade? Então vamos à primeira frase, né? A primeira frase diz assim: o custo, entre aspas, ou entre parênteses, esforço de uma pessoa em elevar sua média na disciplina de 9 para 10 tende a ser bem maior do que o custo para subir sua nota de 4 para 5. Vem cá, gente, para subir a sua nota de 4 para 5, você faz como? Você paga? Não é dinheiro. O professor não é um mercenário que vai te dar uma nota diferente porque você deu dinheiro. Não, então o que você faz? Bom, para você passar a sua nota de 9 para 10, se você já é um cara que tira 9 em geral, significa que você é um cara que já dedica horas, assim, regulares, com certa disciplina para estudar. E quando você faz isso, claro, como todo mundo, você vai estar sacrificando um tempo de lazer, um tempo que você poderia estar na rede social falando bobagem, um tempo que você poderia estar na Netflix assistindo uma série, enfim, você está fazendo algum sacrifício. Só que de 9 para 10, talvez você esteja aí
para garantir a sua nota 10, talvez você já tenha que estudar a 6ª hora adicional pela semana. Se você estuda até 6 horas, a 7ª hora é muito cara. É como se você falasse assim, pô, mais, né? É um sacrifício ainda maior, porque ele vem em cima do que você já fez. Por outro lado, subir sua nota de 4 para 5, às vezes, sei lá, só se você... Basta você prestar um pouquinho mais atenção na hora de resolver a prova, né, ter um pouquinho mais de atenção, conferir as questões antes de submeter, talvez você já faça esse aumento, né? Então, o sacrifício parece ser pequeno. Então, essa primeira alternativa, ela fala diretamente do custo em termos de sacrifício. Então, ela é a resposta certa, tá? Mas, de toda forma, a gente precisa ver as outras respostas, né? Porque, eventualmente, para ter certeza da nossa opção, a gente precisa ler as outras. A segunda vem assim: o custo de se concluir uma graduação é totalmente medido pela soma das taxas de matrícula e gastos com livros do estudante. Aí, opa, peraí, então quer dizer que para fazer o curso na Rural não tem custo nenhum? Para fazer economia na Rural não teve custo nenhum para vocês? Não, peraí. Além do dispêndio que você tem lá com a condução, né, com tomada de ônibus e tal, você também tem o custo pessoal. Quantas horas da sua vida você está dedicando para se tornar um economista ou para se tornar um administrador? Então, aqui, claro que a gente está vendo uma frase que nega o sacrifício real de quem se forma em economia, né? Não é a taxa de matrícula, que não tem, nem existe taxa de matrícula na Rural. Lá na minha época de estudante, lá nos anos 90, as universidades federais ainda cobravam uma besteirinha de R$ 90, R$ 100 por semestre que a gente tinha que pagar. Mas agora nem isso tem. Então, essa afirmativa aqui, ela omite o principal custo de alguém que está fazendo uma graduação, seja na UFRPS, seja em outro lugar. A terceira afirmativa: os pilotos de corrida se tornam mais habilidosos com o passar do tempo e o maior número de disputas. Bom, então, se o cara fica melhor com o passar do tempo, isso me dá alguma medida do quanto que ele sacrifica para correr uma corrida? Na verdade, se correr uma corrida, gasta 2 horas. Quem entrou ali, do mesmo jeito, está correndo o risco de morrer. Assim, ele pode ser mais talentoso, ele pode ter mais sucesso naquilo, mas o sacrifício que ele está fazendo é um sacrifício semelhante de quem não tem tanto talento, né? O Satoru Nakajima, quando estava correndo e batendo o carro 2 vezes por corrida, ele estava sacrificando o mesmo número de horas, o mesmo perfil de vida, qualidade de vida que tinha o Ayrton Senna, que era um gênio das pistas, né? Então, eu acho que aqui não tem nada a ver com custo de oportunidade. E a última fala assim: o preço de um sorvete no verão sempre é mais elevado do que no inverno. Gente, vem cá, vocês acham que o preço do sorvete no verão se deve mais à vontade das pessoas de beberem sorvete ou alguma questão de como que é mais difícil ou mais fácil produzir sorvete? Tem muito mais a cara da parte do consumidor, né? O que pode estar afetando aqui é a disposição do consumidor a comprar aquele produto, mesmo que ele esteja um pouco mais caro, porque no verão ele tem um prazer maior ao consumir o determinado bem. Então, assim, eu acho que a primeira alternativa, ela está mais diretamente explícita ali, falando de custo de oportunidade. Mas eu queria ouvi-lo. Quem foi que fez a pergunta mesmo? Fui eu, Henrique. Não, professor, é só essa questão mesmo que na letra A, nessa primeira afirmativa, eu não consegui na hora fazer a ligação realmente com custo de oportunidade, não, mas agora o senhor falando, eu compreendi direitinho. Eu queria fazer um acréscimo que eu fiz também de manhã. Um aluno se referiu a mim de manhã e falou do custo de eu escrever um livro. Disse que o custo de escrever o livro, o custo de oportunidade do livro, teria que incluir tudo o que eu estudei na minha vida, que eu me preparei, para as horas que eu dediquei para escrever aquele livro. Então, aí eu falei para ele: não é isso, custo de oportunidade não. Em economia tem outro princípio
como é que, Luiz? Sunk costs, custos afundados, custos irrecuperáveis. Que você, por exemplo, o que eu fiz, o que eu estudei, já está estudado, o tempo que eu gastei está gasto. Então, o custo de oportunidade de eu escrever um livro agora é o custo das horas que eu estou escrevendo aquele livro agora, que aquelas horas eu poderia estar dedicando a outra coisa. Outra coisa que podia ser qualquer coisa, praia, cinema, vida pessoal, isso não tem nada a ver. É uma coisa que eu achasse que se eu não estivesse escrevendo um livro, eu estaria fazendo. Ou dando aulas, dando outros cursos, ok. Então, esse é o custo de oportunidade. O que é que eu faria com essas horas, com todo o esforço que eu dediquei a escrever aquele livro? A preparação para o livro, isso não conta. Por quê? A preparação estava lá antes de eu escrever o livro. Se eu escrevesse o livro ou não, aquilo já tinha sido feito. Aquilo era leite derramado. Leite derramado. Eu só tenho que considerar o custo de oportunidade de escrever o livro, todas as horas que eu me dediquei ao livro, qual era o custo de oportunidade, as atividades que eu teria decidido fazer se não tivesse escrito o livro. Então, tem que separar. Tem que separar. O aluno está na direção correta, mas arrastando um rabo errado. O rabo do que eu tinha feito em toda a minha vida até chegar ao livro. Não, não. Eu já tinha feito aquilo, já tinha feito esforço, o conhecimento estava lá. Eu podia escrever o livro ou não. Se eu escrevesse o livro, eu deixava de ir para a praia, deixava de ler outros livros, deixava de vender um trabalho de consultoria, ou o que fosse, ou treinar gente, executivos, dar aula nesses, qualquer coisa, o que fosse, até decidir simplesmente dormir, me deitar, tudo isso eu podia achar, não, em vez de ver livro, eu vou descansar, vou para a praia, vou passar uns dias dormindo, me acordando, tá? Beleza, então, esse é o custo de oportunidade, e não o custo do tempo de toda a minha vida que eu fui acumulando conhecimento, tal. Se eu resolvesse agora escrever um livro sobre custo de oportunidade, não um livro, um artigo sobre custo de oportunidade, qual era o custo de oportunidade do meu artigo sobre custo de oportunidade? Era tudo o que eu deixava de fazer, tudo a melhor alternativa que eu tinha perdido de utilizar meu tempo, que eu estou escrevendo um artigo sobre custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade de escrever esse artigo é onde eu alocaria esse tempo caso eu não escrevesse o artigo. E não tudo o que eu gastei até que me tornei apto a escrever esse artigo. Isso já está feito. É leite derramado. É sunk costs. Ok. Excelente, boa. Pessoal, mais alguma questão dessa lista 2? Alguém gostaria que a gente resgatasse aqui alguma outra? Professor, Pois não. aquela do cálculo, por favor. Podia. Ah, tá. Aquela do cálculo, deixa eu pegar aqui. Ela estava pedindo para a gente submeter aqui o valor da soma do custo fixo e custo variável no primeiro exercício da semana. Então, lá no início, na primeira aula expositiva que a gente gravou para a segunda semana, tinha lá, o Kelly começou falando, olha, gente, essa questão aqui parece ser muito difícil, parece ser muito complicada, no entanto, não é tão complicada assim. E aí, durante o nosso aula síncrona, né, da última sexta-feira, o professor Kelly até foi lá e resolveu aquele exercício. Deixa eu ver se eu consigo resgatá-lo aqui rapidinho. Aqui a gente volta para a semana 2, aí a gente vai para vídeo do encontro com a turma de economia. Eu vou deixar sem som aqui para não ficar... Tá, então aqui
O professor Kerli foi, deixa eu mostrar. Vocês estão vendo a minha tela, né? Uhum. Tá, 20 então, pessoas. aqui, ó, o professor Kerli foi lá e resolveu essa questão. O que que era a nossa obrigação aqui? Quando o Kerli resolveu essa questão, ele falou assim, gente, olha, aqui eu estou fazendo uma espécie de um arredondamento. Eu adotei, deixa eu ver se eu acho o ponto que No ele... R3, quando calculei R3. Justamente, na hora que ele calculou o R3, ele falou assim, aqui, ó, pronto. São R$ 2.000 por mês de aluguel, 12 meses do aluguel do imóvel. Então, quanto isso gera por ano? Isso gera R$ 48.000. 24 mil. Perdão, R$ 24.000. Dividido por 500 mil, aí o Kerlin adotou aqui, por simplificação, 0,05. Quem fez essa continha aqui na ponta do lápis vai encontrar 0,048. Isso. E aí, lá no final, na hora que ele chegava o resultado, ele tinha chegado a 4.564. Então, era esse número que a gente estava esperando que a pessoa pusesse lá. Ou esse número, ou o número que é um pouquinho menor, 4.563 e não sei quantos, que é o número que chegaria ao resultado se a pessoa tivesse feito a conta sem arredondamento, tá? Com 0,48. Pronto. Então, aqui, essa é a explicação. Quem que foi que perguntou, por favor? Paulo. Ô, Foi Paulo. Então, Sim. então dá uma olhadinha lá, mas aqui, então, a resposta seria colocar 4.500.000 e tanto a tanto, Porque, só e ela voltei. daria a resposta para os dois, tanto a resposta para o valor arredondado ou o valor sem arredondar, tá? O senhor podia votar, por favor? Claro. Tá aqui o vídeo, ó. Esse vídeo, o link tá lá no blog também, tá? Na questão ali, onde está o R, Aham. aquela fórmula, aquela bem maior, a fórmula maior aí. Tá, deixa eu pôr em tamanho maior da coisa para todo mundo ver. Então, Essa fórmula aqui embaixo. se essa fórmula aí, se resolver essa fórmula, não vai chegar ao valor exato? Não, vai chegar aquele valor lá, porque o 0,5 aqui, na última parcela, era para ser, na verdade, 0,048 mais 0,04 e não 0,0, não ia dar 0,09, entendeu? Ia dar 0,088. Nós estamos falando desse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aí. Aí vai modificar, sutilmente, modificar aquele resultado lá embaixo. Era exatamente para ver se você realmente fez o exercício e deu 0,48 e deu uma resposta um pouquinho diferente da que estava aí, para você não fazer exatamente a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Porque, tipo, essa fórmula mesmo, assim, por exemplo, como tá ali, sem tirar, por exemplo, sem colocar, deixando 0,05, ia dar um número 0, qualquer coisa, 0,048. Se você dividir 24 mil por 500 mil, dá 0,48. É só 0,048. É só você fazer. É esse 005 aqui, ó, que está sendo trazido para cá. Divide, Paulo. Divide, faz as contas aí. Divide 24 mil dividido por 500 mil. Divide 24 por 500, para tu ver quanto é que dá. 24 por 500. Não entendi. 0,048. Sim, nessa parte eu já entendi, assim, tipo, tô dizendo, Sim. nesse cálculo por inteiro, se não mudar nada do que tá ali, fazer o cálculo, vai ficar 0,19 qualquer coisa. Se não fizer nenhuma mudança, é claro que vai dar o mesmo resultado que está lá embaixo, que a gente calculou. Não mudou nada, vai dar o mesmo resultado. Porque 4.564.000. eu fiz na máquina, tipo, na máquina assim, fazendo, não, mesmo fazendo esse cálculo, não deu esse resultado, mesmo não mudando nada.
Beleza, então você faz o seguinte, Paulo. Você pega seus cálculos e manda para nós. A gente checa os cálculos e vê onde é que tem a diferença. Não tem nenhum problema. Certo. Boa ideia. Mesmo porque, aqui, Paulo, é muito bom que a gente encontre diferenças. A gente, como não está na sala de aula, né, às vezes a gente não tem aquele negócio de, no momento em que uma coisa gera dúvida, a gente poder atender na hora. Certo. Mas não tem problema, coloque no papel, bate uma foto, manda para a gente, não precisa mandar no grupo se você não quiser, pode mandar no privado, ou meu ou de Kerly, e aí a gente te ajuda a identificar qual que é o ponto que eventualmente está tendo aí, Diferença. Certo. tá bom? Mas, enfim, eu quero te elogiar, porque a gente quer justamente isso, é que as pessoas tentem. Não fique acreditando nos números que a gente bota aqui, não. Vai lá e confira, tá bom? É muito bom que isso esteja acontecendo, mesmo que a gente pareça um certo desconfortável, assim, será que está certo e tal, será que não está? Mas, pelo contrário, a gente quer justamente isso, é que vocês sujem as mãos aí, mexam um pouquinho nesses cálculos e acabem aprendendo mais dessa forma, tá? Certo, professor. Obrigado. Obrigado também. Vamos lá. O que mais que a gente tem para falar aqui, Kerly? Eu acho que vai ser muito interessante para quem ainda tiver o tempo. Acho que a Karina está abrindo o microfone ali, mas só para concluir essa frase aqui, Karina, vai ser muito bom para quem tiver o tempo que compare um pouco os vídeos, né? O vídeo da Tesla com o vídeo da Fiat. É bem interessante fazer essa comparação, tá? Duas estratégias completamente diferentes de produção. Duas estratégias, uma completamente verticalizada e a outra usando híbrida, indo no mercado e fazendo contratos de abastecimento, claramente. Agora, eu queria fazer uma Desculpa, a Karina está pedindo a questão 3, Kelly. Agora que eu vi aqui. pois não, vai Mas lá. falando enquanto eu vou É abrir. melhor, vá na 3, depois a gente fala. Tá. Na verdade, assim, eu acho que eu até acertei, porque as outras alternativas estão bem exageradas. Mas eu queria só confirmar essa questão do lucro econômico zero ou nulo. No caso, isso daí significa que a empresa não está obtendo lucro, mas também não está obtendo prejuízo. Ela está no seu, eu esqueci o termo contábil que se utiliza. É como se ela estivesse no meio termo, né? Isso aí. Break-even point. O ponto. É o equilíbrio. Pois é, então, olha só, gente, lucro econômico zero significa que você está pagando a folha, está pagando a conta de luz, está pagando a conta de água, está pagando a segurança, está pagando seus impostos, e na hora que vê quanto dinheiro que sobra, que você vai devolver para o dono, você fala assim, ô dono, quanto você pôs aqui? Ah, eu pus 100 mil. Quanto você estava esperando? Eu estava esperando uns 10 mil. Ó, que coincidência, eu tenho 10 mil. Então, assim, é uma maneira de falar que a empresa não teve lucro acima do que é aquela taxa mínima ali aceitável para o seu investidor. Então, o economista, ele não leva em conta apenas os custos explícitos de pagar o funcionário, de pagar a conta de luz. Ele coloca como se fosse um custo tão palpável, tão real, como a folha de pagamento, ele coloca a folha do sócio. Ele inclui no cálculo dos custos a remuneração, que é aquela mínima, assim, aquela que o sócio vai falar, bom, não foi aquela Brastemp, mas pelo menos eu tive o meu capital remunerado. O custo de oportunidade do capital, ele não tinha onde ganhar mais do que aquilo. Ele recebeu o custo, pelo custo de oportunidade do capital dele. Realmente. Então, a primeira frase fala assim, essa empresa jamais encontrará investidores para captar recursos? Isso é falso. A empresa está pagando, está de alguma forma remunerando uma taxa que é considerada aceitável, porque é o custo de oportunidade que o cara teria. A operação é capaz de pagar pelos custos explícitos e pelo custo de oportunidade dos sócios investidores. Essa é a afirmativa verdadeira. Se trata de um negócio em decadência, sujeito a desaparecer a qualquer momento.
Ora, essa frase aqui não tem nada na questão que diga, né? Isso pode ter sido aliás, nenhuma empresa, nem que tivesse tendo lucro econômico negativo, significa que está em decadência, né? Um ano, um resultado não quer dizer tanta coisa assim. Trata-se de uma condição apenas observada em países comunistas, em que o comércio é totalmente regulado por burocratas. Aí já é uma brincadeira, né, gente? Vocês sabem que de tempos em tempos, Luiz Maia vai lá e bota uma piadinha nessas respostas. Aí não tem nada a ver com a questão, tá bom? Esclareceu? Esclareceu. Então, no caso, só fechando, a diferença do lucro, desse lucro econômico zero para o ponto de equilíbrio contábil é que ele ainda dá uma margem de retorno para o acionista, né? Porque se a empresa ficar só no ponto de equilíbrio, ela não vai dar margem, ela só vai se pagar. Não é isso? Do ponto de vista contábil, o break-even significa que você não está pagando nada para o sócio. Você está simplesmente pagando os custos diretos da operação. No caso econômico, isso daí é pouco provável de acontecer. Uma empresa que não pague pelo menos o custo de capital do sócio, a gente sabe que o sócio também, o dono, não é um idiota. Ele não vai ficar colocando dinheiro numa empresa que paga menos do que ele poderia ter simplesmente aplicando o recurso no mercado financeiro. Então, o conceito econômico tem muito mais a ver com custo de oportunidade, a decisão do patrimônio do proprietário, do investidor, enquanto o conceito contábil diz respeito assim, eu tenho o suficiente para manter a operação operando, né? Custos diretos lá da operação. Tudo bem? Mas é legal, gosto muito dessa comparação dos conceitos de diferentes disciplinas. Claro. Na hora de responder, como eu vi essa questão do custo de oportunidade, eu fiquei um pouco temerosa. Eu tinha entendido já, desde a aula passada, a questão do lucro econômico zero, como a empresa se pagando. Mas aí, quando eu vi a questão do custo de oportunidade, eu disse, não, eu tinha entendido que a empresa se paga, mas que ela é suficiente para alcançar o custo de oportunidade do sócio, aí eu fiquei temerosa, aí quase que eu não marcava. Mas como as outras estavam, assim, muito exageradas, aí eu marquei ela. Legal, que bom, que bom. Excelente. Vamos lá, mais alguma? Podemos abrir aqui mais alguma? Ou está tudo certo? Eu acho que está tudo certo, Kerly. Você ia fazendo um comentário e eu te interrompi, por favor. Vamos lá. Veja, dizendo a Karina, voltando um pouco para a dúvida de Karina, quando uma empresa, você disse que ela está com lucro zero, você pode até dizer o seguinte, ela está muito bem, obrigado. Porque a empresa teve lucro zero e o cara pode estar com o bolso cheio de dinheiro, Karina, cheio de dinheiro. Imagine, ele tinha uma outra empresa que dava 30% de lucro. 30% de lucro, tá? Aí ele sai daquela empresa e abre outra. Se no final do ano ele tiver 30, digamos que teve um milhão de faturamento, 30% ele teve 300 mil de lucro, que era o mesmo que ele tinha. Do ponto de vista da empresa, isso era lucro zero, lucro zero. Por quê? Por que lucro zero? Porque os 30% que ele está ganhando nessa empresa, ele já estava ganhando na anterior. Então, ele não teve nada, mas a empresa foi capaz de pagar todos os custos, matéria-prima, como já descreveu tudinho, e ainda os 30% de custo de oportunidade, que era o custo de oportunidade dele. Ele tinha de ganhar 30 mil, um minuto, ele tinha de ganhar 30 mil e deixou e saiu daquele, ganhou os 300 mil e ganhou o mesmo 300 mil na outra empresa. Então, o cara está no final do ano com 300 mil no bolso e dizendo, poxa, custo, lucro econômico zero. Ele não teve lucro econômico nenhum. Ele ganhou os mesmos do custo de oportunidade que ele tinha do dinheiro. Se ele tivesse botado aqui, tinha botado lá. Eu só diria que ele tinha lucro econômico positivo se ele ganhasse nessa empresa mais do que 300 mil, que era quanto ele ganharia na outra. Aí ele teria lucro para ele. E mesmo assim, ela pode ter prejuízo econômico
digamos, e ele está cheio de dinheiro também. Por quê? Ele pode ter, digamos, ganho 25% na empresa. Ele ganhava 30% numa, nessa daqui ele ganhou 25%. O economista falou, pô, lucro econômico negativo, hein? E alguém pode dizer, pô, o cara ganha 25% e ainda tá reclamando. Sim, ele está reclamando porque ele tinha antes ele tinha onde ganhava 30% e ele botou onde ganhava 25%. Então, mesmo com lucro econômico negativo, o cara pode estar com o bolso cheio de dinheiro. Depende do custo de oportunidade dele. Quer saber se está claro, Karina? Sim, professor. Tá claro. Tá. Não, e olha que coisa curiosa também, gente, olha só. O que é o custo de oportunidade hoje do dinheiro no Brasil? A maior parte do tempo, a maior parte das pessoas aplicavam em título da dívida pública. E aplicando nos títulos do Tesouro, as pessoas conseguiam 5, 6, 10% acima da inflação. Agora, nós estamos vivendo num mundo em que as taxas de juros no mundo inteiro caíram, mas aqui também no Brasil caíram muito. Hoje em dia, se você aplicar na caderneta de poupança, se bobear, você perde da inflação. Se você aplicar no título do Tesouro, você mais ou menos empata ali com a inflação. Se você aplicar em títulos que você tem que ficar preso por 5, 6 anos naquele investimento, aí você pode ganhar um pouquinho acima da inflação. O que isso representa para investimento em empresa? Ora, o custo de oportunidade hoje caiu. Então, tem um monte de negócios que até pouco tempo atrás eram inviáveis no Brasil, que podem passar a ser viáveis. Então, esses investimentos, o Brasil, com uma taxa de juros muito mais baixa, passado esse alvoroço todo de pandemia, a gente pode ter um cenário muito favorável econômico se a gente começar a desenvolver negócios que antes eram considerados inviáveis, porque o custo de oportunidade, né, a alternativa de colocar o dinheiro na mão do governo era imbatível. Né? Tem negócios que têm uma taxa de retorno mais baixa e que, portanto, eram descartadas. No Brasil, ninguém fazia. Não é isso? Exatamente. Pronto, o que eu ia falando, Luiz, que você oportunamente continuou discutindo o questionário, é sobre o conceito de governança. Então, especialmente o pessoal de administração tem uma ideia do que seja governança. E a ideia de governança que tem é governança corporativa. Governança corporativa é como a empresa planeja, executa, controla suas atuações. Quer dizer, a governança corporativa é como a empresa funciona. Quais são os pontos, quais são as interações, quais são as regras, quais são os controles e tudo. Isso é a governança corporativa. Por sua vez, o conceito que a gente está usando de estrutura de governança, que a gente está falando de estrutura de governança empresa, estrutura de governança mercado, estrutura de governança híbrida, é como as empresas realizam as suas transações. Como é que ela decide resolver dentro da própria empresa ou fora da empresa, no mercado, ou fora da empresa com controles e tal, como contratos, como joint ventures, como representações e tudo e tal. Então, na próxima aula, estamos já caminhando para encerrarmos essa aula de hoje, para 20h30, a gente começou um pouquinho antes de 18h30. Então, na próxima aula, nós vamos tocar e aprofundar no conceito de custo de transação ligados à estrutura de governança e mostrando que as estruturas de governança são tremendamente afetadas pela especificidade. Essas ideias deram a Williamson um prêmio Nobel de Economia no começo dos anos 2000, agora já no século XXI. Então, começo dos anos 2000. Então, são essas ideias de Williams, de ligação entre especificidade e estruturas de governança, a estrutura empresa ou hierárquica, estrutura mercado e no meio estruturas híbridas,
como é que isso é afetado pelo elemento especificidade. Então, vamos ver umas ideias, vamos ver uns gráficos e vamos formalizar um pouco mais essas ideias. Eu acho que é uma aula muito importante, porque vai mostrar claramente como é que a escolha da estrutura de governança está sendo afetada pela especificidade. A estrutura de governança da empresa, como eu falei, é outra coisa. Por exemplo, eu falo assim, depois da Lava Jato, a estrutura de governança, depois da Lava Jato, a governança corporativa no Brasil mudou muito. Por quê? A parte de compliance cresceu muito nas empresas. Compliance é a relação das empresas com a legalidade. A legalidade e os valores éticos da sociedade como um todo. Dessa parte de compliance, cresceu muito nas empresas do Brasil. Hoje eu vejo na minha prática diária, empresas dizendo, eu rompi com rompi com aquele distribuidor por razões de compliance. Por quê? Porque ele estava dando dinheiro por fora, estava fraudando a concorrência. Então, esse tipo de coisa que as empresas hoje no Brasil têm muito medo dessa parte. Então, a parte de estrutura, essa estrutura está muito forte. Como também essa estrutura dentro das empresas cresceu muito essa parte de imagem, a associação da imagem da empresa com o meio ambiente, com gênero, com liberdade de comportamento ou diversidade. Então, tudo isso cresceu muito. As empresas hoje têm regras claras dentro da estrutura de governança dela, dizendo a empresa é uma empresa que valoriza competitividade, como quem diz, que as empresas valorizam, é uma empresa que prima pelo mérito, é uma empresa meritocrata, é uma empresa que está de acordo com a produção está de acordo com as regras do meio ambiente, aberta do ponto de vista das tendências sexuais, das tendências modernas da cidade, é uma empresa não racista, tudo isso faz parte da estrutura da governança corporativa. Isso é a governança corporativa. Como é que a empresa se planeja, se arruma, se executa, a adoção das regras de controle. Isso é a governança corporativa. Enquanto que a estrutura de governança, que é o que nós estamos estudando, é como é que as empresas decidem fazer suas transações. Quer dizer, se não estrutura empresa, se não estrutura mercado, se não estrutura híbrida. Certo? Então, vamos separar os conceitos de governança corporativa com o conceito de estrutura de governança. Pronto. Por isso, Luiz, eu acho que a gente já poderia abrir para discussões, ver se alguém tem algumas coisas para discutir, e eu vou adiantar o que é que a gente vai fazer na próxima aula. A nossa aula, praticamente toda ela, a aula de terça-feira, vai estar centrada nas ideias de Williams. Você vai ver como é que a especificidade afeta a escolha da estrutura de governança das empresas. Uma bela aula, me antecipo, uma bela aula. Você, depois da aula de terça-feira, vai entender muito claramente porque é que a Tesla está adotando aquela estrutura verticalizada e por que é que a Amazon não usa uma estrutura verticalizada. Depois da aula de Williamson, seguramente você vai ver isso de uma maneira muito mais clara do que você estava vendo na minha apresentação de hoje. Excelente. Aproveitando aí já os anúncios também, lembrar que tem um questionário em aberto para entregarem até a próxima quinta, e como esse terceiro questionário não vem com correção automática, a gente vai estar aí nos próximos 6, 7, talvez 10 dias, fazer uma espécie de um geral, somar todas as notas, ver como que cada um está indo, e aí mostrar para vocês como que vocês estariam com notas, considerando que vocês vão ter a prerrogativa de jogar as duas menores notas fora, né? Então,
de 3 questionários, nesse caso, por enquanto vocês já podem jogar 2 e ficar só com a melhor desempenho, mas isso, obviamente, vai continuar para todos os questionários. Então, lá no final, quando tiver 10, você vai poder escolher as 2 piores notas e a gente só vai tirar a média das 8 melhores, tá? Pessoal, vou encerrar aqui nosso tempo de gravação, mas como de costume, a gente vai estar aí disponível para qualquer outros comentários. Muito obrigado, um bom final de semana, um abraço a todos. Tchau, tchau.